Bom dia a todos! Hoje, quinta-feira, 21 de abril de 2022, estamos na oitava da Páscoa. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Olha só. Vou repetir o que tenho dito nestes dias. Aquele dia foi longo e aqui mais uma surpresa. Depois do que aconteceu com os dois discípulos de Emaús, agora é hora do encontro do ressuscitado com os demais discípulos. Enquanto os dois de Emaús estavam contando do que viram e de como reconhecer o Senhor, eis que ele, o próprio ressuscitado, apareceu ali também no meio deles. O reconhecimento foi se dando por etapas, não era para menos, estavam assustados, apavorados, eu diria. Primeiro passo: o ressuscitado sauda, a saudação de costume: "A paz esteja convosco." Ora, essa era uma saudação de costume, mas que agora tem um sentido novo. Se antes era apenas um bom dia, uma boa tarde ou até mesmo uma boa noite, agora tem sabor de vida e de libertação. Simboliza a vida plena que ele, o ressuscitado, possui agora. Não está mais preso a nada e a ninguém. Não há mais dor nem sofrimento. E tudo isso que ele tem, possui agora, deseja aos seus em primeira mão. Os discípulos ficaram assustados, achando que fosse um fantasma. Entrou sem bater na porta. Ele simplesmente está ali no meio deles. Vendo a aflição dos discípulos, o ressuscitado dá mais uma indicação. Segundo passo: mostra-lhes as mãos e os pés. "Veja que sou eu mesmo." Aqui corria um perigo muito grande, os discípulos ficarem com uma imagem negativa do Senhor, como se fossem duas realidades ou duas pessoas, e isso seria um perigo muito grande, um perigo desastroso até, eu diria. E ele é o mesmo. Enquanto crucificado, mostra as marcas da paixão que o levou à morte. Enquanto ressuscitado, ele está vivo, livre, triunfante, portanto, um vencedor. "Vede que sou eu mesmo", diz o Senhor. "Toque e veja, um fantasma não tem carne nem ossos como eu tenho." Terceiro passo: mesmo assim, ainda há dúvidas entre os discípulos. Jesus vai mais além. "Vocês têm alguma coisa para comer?" Mais uma confirmação de que era ele mesmo. Em outras palavras, um fantasma também não come nada. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu ali na frente deles. Quarto passo: o ressuscitado fala das Escrituras. De novo cita Moisés, os profetas e os salmos. "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém." A mesma oportunidade que ele deu aos dois de Emaús,
que aqueles 11 reunidos também pudessem abrir a inteligência para acreditar em tudo que estava vendo e presenciando ali. Quinto passo, diz o ressuscitado: vós sereis minhas testemunhas, testemunhas de tudo isso que estão vendo agora. Testemunha aqui não é só aquele que viu alguma coisa, algum fato acontecendo, mas aquele que viu, acreditou no que viu e agora vai pôr em prática aquilo que viu. Faltava àqueles homens ainda muito para caminhar, mas aos poucos eles foram se adequando. E aqui, meu irmão e minha irmã, estamos nós agora como testemunhas também do ressuscitado. Já o encontramos na palavra, também na tradição da igreja, na Eucaristia e demais sacramentos. O que está faltando para colocar tudo isso em prática em favor dos irmãos? Estamos vivendo o tempo do querigma, uma palavra grega para dizer o tempo do anúncio de boa nova, a boa nova do ressuscitado. Somos nós os encarregados de levar ao mundo, então, esta boa notícia. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia, bom feriado, fiquem com Deus.